Este programa tem o apoio de Novo Notícias com Mariana Nogueira. Olá, boa noite, seja bem-vindo a este que é o último bloco informativo aqui no Novo Canal. A Câmara de Sinfãs reitera que o Conselho mantém a tendência de descida no número de casos ativos de Covid-19. O município de Sinfãs reitera que o território mantém a descida do número de casos ativos e do número de casos por cada 100 mil habitantes, de acordo com os dados divulgados ontem pela Administração Regional de Saúde do Norte. Em nota enviada ao Novo Canal, após a entrevista do presidente ao Novo Notícias, esta semana, a autarquia destaca que a incidência de casos nas últimas 2 semanas por 100 mil habitantes é de 71,3, muito abaixo do valor de 240 que serve como referência para a aplicação de medidas restritivas aos concelhos. O município relembra que na antepenúltima semana o número de casos era de 23, descendo para 9 na penúltima semana e nos últimos 7 dias baixou para 4, sustentando que ao mesmo tempo verifica-se que Sinfãs abandonou a lista dos 30 concelhos com o maior número de casos a norte do país nos últimos 7 dias, lista onde Sinfãs apareceu durante várias semanas. O Governo alarga o número de beneficiários do apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que regulamenta o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores e cria uma cláusula de salvaguarda no valor do apoio extraordinário à redução da atividade do trabalhador. Foi também aprovado o decreto-lei que procede à regulamentação do apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores e cria uma cláusula de salvaguarda no valor do apoio extraordinário à redução da atividade do trabalhador. Este diploma, que o Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social terá a oportunidade de apresentar, visa alargar o número de beneficiários do apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores e garantir a inclusão dos trabalhadores independentes sem atividade aberta ou sem atividade em 2019. Por outro lado, também se altera a condição de recursos de forma a permitir que não seja considerado, para efeitos da condição de recursos, o património que no seu valor, no valor global do património imobiliário, não exceda 450 IAs além da habitação própria. Portanto, permitindo aqui um alargamento para que mais pessoas possam aceder aqui ao apoio. Dar nota e apelar no sentido de que todas as pessoas que apresentaram este pedido até este momento e que não tenham tido ainda, aliás, o seu pedido deferido, que preencham a declaração de rendimentos quanto ao primeiro trimestre de 2021, precisamente para que o acesso e o cálculo deste apoio já possa ser feito com esses dados. Nesse sentido, aliás, a Segurança Social enviou um e-mail a todas as pessoas que estavam nesta situação para que preenchessem estes dados para que o apoio possa ser reanalisado e recalculado em função da quebra de rendimentos durante o primeiro trimestre. Portanto, o objetivo aqui é claramente também garantir que conseguimos chegar a mais pessoas, nomeadamente em função da quebra de rendimentos que aconteceu durante o primeiro trimestre de 2021, conseguindo assim também ter uma capacidade de apoiar mais pessoas, que tem sido esse o nosso compromisso e o nosso objetivo permanente. Vamos ver agora como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 5 vítimas mortais e mais 694 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 16.904 óbitos e 826.327 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 2 residiam na região norte do país, 2 na zona de Lisboa e Val do Tejo e, finalmente, 1 no Algarve. O atual presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida, é recandidato à presidência da Câmara Municipal.
O atual presidente da Câmara de Paredes, Alexandre Almeida, recandidata-se à autarquia paredense. A notícia é veiculada pelo presidente da Comissão Política Conselheiro do PS Paredes, José Carlos Barbosa, que avançou que o nome do atual chefe do Executivo foi votado por unanimidade e aclamação pela estrutura conselhia em reunião do dia 20 de março. Ao Novo Canal, o líder da Comissão Política Conselheiro do PS Paredes realçou que a indicação por unanimidade do nome do atual presidente da autarquia demonstra que o PS é um partido unido e que se revê no trabalho que o atual Executivo fez nos últimos 4 anos. Escolhas vocacionais e o mercado de trabalho vai estar em debate no agrupamento de escolas Joaquim Araújo, em Penafiel. O Serviço de Psicologia e Orientação do agrupamento de escolas Joaquim Araújo, em Penafiel, promoveu durante o dia de hoje uma sessão informativa designada Escolhas Vocacionais e o Mercado de Trabalho. A sessão esteve aberta à comunidade e contou com a colaboração de diversos elementos importantes do tecido social penafidelense. De acordo com o agrupamento, pretende-se com esta sessão que os intervenientes partilhem a sua visão sobre este tema. O Museu de Lamego foi agraciado com a medalha de ouro da cidade. O Museu de Lamego foi agraciado com a medalha de ouro da cidade. A atribuição foi conferida no dia em que o Museu de Lamego assinalou a sua reabertura ao público e pela celebração do 104º aniversário sobre a sua fundação. A Câmara de Lamego realçou que a instituição cultural foi distinguida pelo seu contributo para o engrandecimento e dignificação do município. O presidente da autarquia, Ângelo Moura, realçou que este é um reconhecimento devido atribuído a uma instituição secular que tem colaborado na afirmação cultural do concelho. A singeleza deste ato, bem como as parcas palavras que irei proferir, são inversamente proporcionais à importância e à dignidade que lhe damos. De facto, o Museu de Lamego, nas eloquentes palavras da proposta de deliberação que a todos convido a revisitar, bem como a subida alocução da senhora diretora, a quem desde já dou os parabéns pela mesma, são bem eloquentes quanto à monumentalidade, quer material, quer patrimonial, bem como à grandiosidade desta instituição. Fundada em 1917, envolvidos 104 anos, parabéns Museu de Lamego por esta data. Não vou entrar em detalhes históricos, mas citar algo que estava no seu diploma de criação e que hoje pauta a atuação do Museu de Lamego, entendido enquanto realidade humana, a sua equipa. E dizia-se então que esta criação estava inserida numa estratégia nacional de salvaguarda do património artístico, com o intuito anunciado de conservar e expor as obras de arte existentes na cidade e região, como elemento fundamental de educação do povo e como polo da atração turística de reconhecida importância para o desenvolvimento local e regional. O Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, em Amarante, encontra-se encerrado para obras de remodelação. O Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, em Amarante, encontra-se encerrado para obras de remodelação de algumas alas, substituição da iluminação e adaptação para futuras exposições. Apesar do plano de desconfinamento permitir a abertura dos museus esta semana, o município de Amarante informou que, para já, tal não será possível. Refira-se que estas obras têm como objetivo a modernização daquilo que foi um dos primeiros museus de arte moderna do país. O Serviço de Estrangeiros e Asilo sucede agora ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o SEF. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a resolução que aprova as orientações de política legislativa para a reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, determinando a criação do Serviço de Estrangeiros e Asilo. Assim, o Serviço de Estrangeiros e Asilo sucede ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Determinando a criação do Serviço de Estrangeiros e Asilo.
A medida concretiza o definido no programa de governo através da clara separação orgânica entre as funções policiais e administrativas de autorização e documentação de imigrantes, reconfigurando a forma como os serviços públicos lidam com o fenómeno da imigração. Objetivos fundamentais: melhorar o processo de trabalho entre a tutela política, responsável pelas orientações estratégicas, e as Forças Armadas, portanto, responsável pela execução. Maximizar a eficácia operacional das Forças Armadas, promovendo a capacidade de atuação em conjunto, esse aspecto é muito importante. Minimizar as redundâncias e estabelecer claramente as linhas de comando dentro das Forças Armadas. Promover a coerência global das Forças Armadas, nas suas várias componentes, e modernizar as Forças Armadas, criando condições para pensar as Forças Armadas do futuro. Foram detidas 55 pessoas pelo crime de desobediência no período que compreende entre 15 de março e 6 de abril. O Gabinete do Ministro da Administração Interna destaca que a GNR-PSP, no âmbito das medidas de combate à Covid-19 e dando cumprimento às determinações do decreto que regulamenta o estado de emergência, tem desenvolvido uma intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população. Nessa sequência, entre 15 de março e 6 de abril foram detidas 55 pessoas por crime de desobediência, sendo que 52 entre os dias 15 e 31 de março, 11 das quais por violação da obrigação de confinamento obrigatório. A GNR e a PSP detiveram 3 pessoas entre os dias 1 e 6 de abril, uma das quais por violação da obrigação de confinamento obrigatório, e entre 15 de março e 6 de abril, as ações de fiscalização realizadas levaram ao encerramento de 81 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas. Este bloco informativo faz agora uma pausa de apenas 30 segundos para os habituais compromissos publicitários. Fique desse lado que nós voltamos já com a segunda parte e com o desporto. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo de novo a esta segunda parte do bloco informativo aqui no novo canal. O Penafiel Bike Club participou numa prova internacional nos passados dias 27 e 28 de março. O Penafiel Bike Club está em alta. A equipa teve uma ótima participação em Arnedo, Espanha, região autónoma de La Rioja, na prova de categoria C1 e pontuável para o calendário internacional da União Ciclista Internacional, UCI, competição que juntou várias nacionalidades e os melhores atletas do mundo da modalidade. O penafidelense Tomás Gaspar, na categoria de cadetes, foi o melhor do conjunto do Penafiel Bike Club, tendo terminado a 5 minutos do vencedor, o francês Julien Aymon. Mesmo com todos os obstáculos, conseguiu um fantástico 14º lugar, como confirmou orgulhosamente Renato Gaspar, diretor e treinador do Penafiel Bike Club. Sim, o Tomás é um miúdo que já está connosco há muitos anos, talvez seja, não gosto de falar a referência da equipa, mas é um miúdo que sobressai um pouco perante os outros, vai ser a referência em 2020 no escalão dele, já no ciclocross no ano passado e em 2019 mostrou que tem potencial, e para ele foi uma experiência. Porquê? Porque tiveram marcaram presença vários atletas de outros países, franceses, holandeses, espanhóis, com um ritmo de competição muito superior ao nosso, português, e para o Tomás e também para os colegas dele, que devido a pormenores regulamentares, nós fomos obrigados a arrancar no final da linha da partida. Eles tiveram que arrancar na 90ª posição e tiveram que ultrapassar aqueles adversários todos para chegar ao frente da corrida. E pronto, para o Tomás, no fundo, este 14º lugar foi um resultado de lhe tirar o chapéu, assim também como o Pedro, colega da equipa dele, que só por 50 segundos perdeu 10 posições. Só para as pessoas terem um pouco a noção do que é
num minuto, numa corrida destas, perder 10 lugares. De qualquer forma, estes resultados vieram motivar os atletas, não é? Sim, vieram motivar os atletas e pronto, também estávamos aqui desde novembro sem competições e pronto. E também foi com o objetivo também de promover a região, promover o município de Penafiel, promover os nossos parceiros e pronto. E o futuro é cada vez mais irmos à Espanha correr e quem sabe até à Bélgica. Refira-se que a formação de Penafiel esteve presente na prova com 6 atletas das categorias de cadetes e júniores. Renato Gaspar já está a preparar-se para a retoma desportiva. Pronto, o objetivo do clube, pronto, nós temos aqui, a nível de atletas, nos vai desde os 5 anos até aos 18 anos, que apesar também temos atletas masters com 30, 40 e 60 anos. O objetivo do clube passa sempre pelo BTT, pelo ciclocross, ok? E nós agora, dia 18 de abril, vamos iniciar a primeira Taça Portugal, vai ser a retoma desportiva. Vamos nos focar no arranque da Taça Portugal entre o mês de abril e maio. Entretanto, vai surgir algumas provas importantes de estrada para os cadetes e júniores e pronto, basicamente tudo que seja provas nacionais, seja para as escolas ou para as categorias de competição, a gente vai marcar presença, seja norte a sul de Portugal e quem sabe a Espanha também. Renato Gaspar, diretor e treinador do Penafiel Bike Club, a equipa que tem como objetivo a formação de jovens atletas na prática do BTT e ciclocross está pronta para a retoma desportiva e as expectativas são muitas, tendo em conta os ótimos resultados que obteve em Ornedo, Espanha, região autónoma de La Rioja, onde decorreu a prova de categoria C, pontuável para o calendário internacional da União Ciclista Internacional, competição que juntou várias nacionalidades e os melhores atletas do mundo. E a chuva parece que está de regresso. Resta-nos agora saber quais é que são as previsões da meteorologia para o próximo fim de semana. As previsões da meteorologia para amanhã, dia 10 de abril, é de chuva a aguaceiros com temperaturas máximas de 18 graus e mínimas de 10 graus, probabilidade de chuva de 100% e o vento fraco. Já domingo, dia 11 de abril, chuva a aguaceiros fracos com temperaturas máximas de 20 graus e mínimas a manter-se nos 10 graus. A probabilidade de chuva baixa para os 40% e o vento manter-se-á fraco. Hoje, sexta-feira, começa uma nova rúbrica neste Novo Notícias, neste bloco informativo. Temos agora, todas as sextas-feiras, um comentário semanal com o Dr. Rui Brito Fonseca. Esta semana já está na minha companhia. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Mariana, como está? Comigo está tudo ótimo. Tudo bem, obrigado. Doutor, este vai ser um comentário breve sobre as principais notícias da semana, digamos assim, não é assim? Exatamente, vai ser um espaço em que vamos falar de um ou dois temas sempre que ocorreram durante a semana com maior relevância, digamos assim. Então, começamos por qual? Bom, eu gostaria de começar com duas notas de pesar de dois políticos nacionais que vão muito para além daquilo que é a sua pertença partidária, pelo papel que tiveram, quer ao nível dos cargos que desempenharam ao nível governamental, quer ao nível autárquico, sobretudo no caso do Dr. Almeida Henriques, António Almeida Henriques, que faleceu prematuramente aos 59 anos e que era presidente de Câmara de Viseu desde 2013. Foi um homem que antes disso foi deputado na Assembleia da República em diferentes legislaturas, chegou a ser vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Social Democrata em dois períodos distintos, entre 2005 e 2007 e 2010-2011, e tendo também chegado a ser secretário de Estado adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional no 19º Governo Constitucional liderado por Pedro Passos Coelho. Mas como o apelo do trabalho autárquico era mais forte em António Almeida Henriques, ele deixou o governo
o cargo governamental que estava a desempenhar para se dedicar àquilo que era realmente o seu grande prazer, que era o trabalho autárquico, o trabalho mais de proximidade com as pessoas, na autarquia de Viseu. E infelizmente é uma grande perda para o país e para a democracia a morte deste homem, deste político, que foi mais uma vítima de tantas vítimas que temos tido do Covid-19, que assim prematuramente levou este homem político de junto de nós, digamos assim. Depois, também uma nota de pesar para o antigo ministro e dirigente socialista Jorge Coelho, que também desempenhou tarefas políticas ao longo de diferentes décadas, desde os governos de António Guterres ao governo de José Sócrates, e que acaba por se afastar da política na sequência da queda da ponte de Entre os Rios, e é na sequência desse acontecimento triste e fatal e que levou à morte de tanta gente na região, tantas famílias que ficaram sem os seus e que nunca puderam fazer o seu luto convenientemente, e é na sequência dessa mesma ocorrência da queda da ponte que Jorge Coelho se afasta da vida política ativa, digamos assim, tendo sido deputado também durante vários anos e tendo-se dedicado nos últimos anos essencialmente à vida empresarial, nunca deixando totalmente a política, porque, como todos sabemos, se dedicava ao comentário político em alguns canais de televisão, mas do ponto de vista daquilo que é a política ativa, enquanto membro do governo ou deputado, afastou-se na sequência desse triste episódio da vida nacional. E por isso, para começar, queria deixar estas duas notas de pesar, de dois homens políticos que nos deixaram durante esta semana, homens cujo trabalho e cuja influência na vida política nacional e social também, não só política, vai muito para além daquilo que é a vida dos partidos, e que são homens reconhecidos por pessoas de todas as áreas políticas pelo trabalho desempenhado ao longo dos anos da sua vida. Ambos partiram prematuramente. Jorge Coelho também partiu prematuramente aos 66 anos, natural, curiosamente, também aí de bem perto, de Mangualde, também do distrito de Viseu, e por isso são duas perdas de homens políticos da região norte e que tiveram um papel muito importante naquilo que foi o desenvolvimento da política portuguesa desde praticamente o início da democracia. É a perda de duas pessoas com um papel de relevo no nosso país, não é assim, doutor? Exatamente. Passando de seguida ao tema propriamente dito desta nossa conversa. Um tema que marcou esta semana. Sim, que marcou de facto esta semana e que fez com que de repente toda a gente começasse a sair à rua e a voltar, digamos assim, à vida ativa. E começou exatamente com a fase seguinte do desconfinamento, que foi a abertura das escolas do segundo e terceiro ciclo do ensino básico, que levou para fora das casas e de regresso às escolas cerca de 600 mil alunos, portanto uma grande proporção de crianças e jovens,
Também permitiu a abertura da restauração, ainda com algumas limitações, apenas com esplanada e com mesas até 4 pessoas, e alguns espaços comerciais com mais de 200 metros quadrados. Também permitiu a abertura dos centros de dia, que é muito importante para o convívio dos idosos, e dos centros ocupacionais para deficientes. Por outro lado, porque estávamos há demasiado tempo confinados, também já não era sem tempo que os ginásios puderam reabrir as suas portas, ainda com várias limitações, entre as quais a não poderem ter aulas de grupo, e também porque também é importante para a nossa sanidade mental e para a nossa cultura geral a reabertura dos palácios, monumentos e museus. Estas reaberturas ocorrem num momento em que Portugal continental já ultrapassou o RT, já está acima de 1, digamos assim, portanto já não estamos numa fase de segurança completa, o que significa que temos que manter todos os cuidados que tínhamos até aqui. Isto porquê? Porque a vacinação deveria estar já mais avançada nesta altura. Se a vacinação estivesse mais avançada, toda a leitura que podemos fazer deste desconfinamento, desta fase de desconfinamento, seria diferente. Agora temos apenas 6% da população vacinada, é muito pouco, quando necessitamos de cerca de 60% para ter imunidade de grupo, portanto há muita gente para vacinar. E há muito trabalho para fazer. E esta segunda fase de vacinação, com algumas exceções, e parece-me bem, passará a ser por intervalos etários e não como antes em função das patologias ou de alguns grupos prioritários que existiam. Depois vai permitir uma gestão muito mais organizada, com menos quebras de fluxo e de armazenamento desnecessárias que estavam a ocorrer, de vacinas. Existiam vacinas que estavam em armazém e que não eram utilizadas porque aquele grupo prioritário já estava completamente vacinado, e assim, passando a uma vacinação por grupos etários, torna-se muito mais fluido e rápido O processo? este objetivo de vacinação, porque também permite que haja um maior controle sobre os estoques. Ao nível dos estoques, realmente é um dos problemas. O país contratou uma determinada quantidade de vacinas, essas vacinas ainda não chegaram, e isso está a atrasar todo o processo de vacinação e a pôr em causa o combate à pandemia, e por isso o governo tem que encontrar alternativas para esta questão, porque não podemos estar à espera das vacinas que tardam a chegar, correndo o risco do RT continuar a subir e de voltarmos ao que tínhamos antes deste segundo confinamento. Ninguém quer Doutor, regressar. Sim? acha que estas medidas, esta reabertura, é uma medida prematura ou não? Eu só o considero prematura porque o processo de vacinação não está a decorrer conforme deveria estar a decorrer. Não está tão Porque se o avançado. processo de vacinação estivesse mais avançado e tivéssemos já uma boa fatia da população, não digo que tivéssemos já os 60% vacinados, mas se calhar se tivéssemos 20% ou 30%, todos estaríamos muito mais descansados com o evoluir deste RT que nos preocupa a todos. Agora, de facto, era necessário reabrir para que a economia voltasse a funcionar, para que a economia voltasse ao seu dinamismo, para que não entremos naquilo que já estamos, numa crise económica, numa crise social, e para que essa crise económica e social não se aprofunde e não se torne ainda mais perniciosa para o país. E por isso, se tivesse ocorrido a vacinação a outro ritmo, poderíamos estar muito mais descansados.
Agora, de facto, os equipamentos tinham que abrir, os negócios precisavam de abrir, ainda que tenhamos como prioridade a saúde pública, também é necessário ter presente que a economia também é necessária e é necessário que as empresas voltem ao trabalho, é necessário que se gere emprego, que se gere riqueza, porque senão, como se costuma dizer, não morremos do mal, morremos da cura. E não é isso que se pretende. E por isso é preciso encontrar este equilíbrio de fatores entre a saúde e a economia, de modo a reter o aumento do desemprego e potenciar a inversão da curva da economia e assim retomar uma curva de crescimento económico. Neste sentido, parece-me lógica a abertura da restauração, com os espaços de esplanada com mesas até 4 pessoas, para que a atividade económica possa começar a sair do vermelho e possamos retomar uma certa normalidade, desde que, e as pessoas não podem esquecer isso, é muito importante, porque já vemos muitas pessoas que estão a esquecer que é necessário continuar a utilizar as máscaras, é necessário continuar a praticar o distanciamento físico, é necessário continuar a higienizar as mãos. Porque se começamos a flexibilizar e a facilitar, aí as coisas vão correr mal com toda a certeza. Do mesmo modo, parece-me normal e desejável que os espaços comerciais com mais de 200 metros quadrados possam reabrir exatamente com essas cautelas, porque precisamos realmente de reativar a economia que está moribunda. Os centros de dia também e os CAUs das IPSS de apoio à deficiência também têm que regressar a funcionar, até porque são pessoas que precisam de um apoio específico, de um apoio de proximidade, um apoio especial, e desde que cumpram as regras da DGS, é uma medida bem-vinda, porque também é necessário combater a solidão nos mais velhos e retomar o apoio àqueles que necessitam destas atividades ocupacionais. Naquilo que diz respeito aos palácios, museus e monumentos, também não me parece que venham contribuir para o aumento do RT, porque são estabelecimentos que têm fortes medidas de higienização e distanciamento em prática, permitindo a revalorização patrimonial e a fruição cultural da população. Por fim, falar dos ginásios, que são equipamentos essenciais ao bem-estar físico e mental de milhares de pessoas e que, para além disso, são fonte de riqueza e geradores de emprego de milhares de postos de trabalho. É preciso também não esquecer. É muito importante a reabertura também deste setor com as restrições já referidas, por questões de saúde pública também, porque a nossa saúde física também recebe o contributo do trabalho que é feito nos ginásios. No que concerne especificamente ao retorno destes 600 mil estudantes do segundo e terceiro ciclo às aulas presenciais, aqui tem algumas reticências por causa da questão da vacinação, essencialmente. Estamos a falar de 600 mil crianças em circulação diária, em contacto direto nas escolas, mas o problema não são só as crianças, são os pais que todos os dias vão levar as crianças às escolas e que não estão vacinados, e como tal, se estivessem vacinados não teríamos problema nenhum, porque os professores estão vacinados. Se os pais também tivessem, não existiria risco de contágio, ou o risco de contágio seria mínimo. Agora, com esta quantidade de crianças e pais todos os dias em deslocação para levar as crianças à escola, e que muitas vezes se aglomeram à entrada das escolas e convivem, digamos assim, naquele período enquanto as crianças estão a entrar na escola, este movimento pendular diário, considerando que já temos um RT acima de 1, que já saiu da zona verde, que já está naquela zona laranja, parece-me algo desajustado, até precoce e perigoso, porque lá está, estamos a criar estas aglomerações de crianças e pais que vão potenciar os contágios e quase certamente farão o RT subir. Naturalmente, se tivéssemos a vacinação feita, isso não seria problemático, seria completamente pacífico,
Agora, quando temos esta percentagem ínfima da população do país vacinada, estes 6%, e com um calendário de vacinação muito atrasado e que irá, já se fala, em junho, julho, parece-me que temos aqui riscos acrescidos para a população, porque vamos observar uma variação no sentido do crescimento do RT, o que irá causar o crescimento da pandemia. Vamos ver como é que nesta vaga da pandemia se vai comportar ao nível daquilo que são os internamentos e os internamentos em unidades de cuidados intensivos, se irá ter o comportamento da vaga anterior ou se é diferenciado, mas de qualquer forma parece-me que ao nível desta questão das escolas, por causa do atraso na vacinação, mais uma vez, parece-me que estamos perante uma atrapalhada do governo que no espaço de 1 a 2 meses poderá estar a conduzir-nos a um novo confinamento, e por isso deixar só esta nota final, que a prioridade deverá ser a vacinação em massa no menor tempo possível, e que isso sim é o efetivo combate à pandemia e um apoio à recuperação económica, porque logo que estejamos uma boa quantidade da população vacinada, a economia pode funcionar, não existirá sobrecarga sobre os hospitais e sobre as unidades de cuidados intensivos e poderemos retomar a nossa vida com normalidade ou com alguma normalidade, sem nunca esquecer a continuidade da utilização da máscara, da higienização das mãos e do distanciamento, porque apesar de boa parte da população numa situação futura estar vacinado, estes meios continuam a ser os melhores meios para continuar a reduzir o crescimento da pandemia, que é aquilo que nós todos desejamos, para quando chegar o verão podermos usufruir do nosso verão e podermos viajar, ir à praia e fazer todas aquelas coisas que gostamos de fazer nas férias e ter umas férias dignas desse nome, umas férias descansados, relaxados, sem estarmos todos com a cabeça na pandemia, nos efeitos da pandemia, e podermos pensar então de outra forma, podermos olhar o país com outra perspectiva de futuro e olhar também, começar a observar o crescimento da economia, que tanta falta faz ao nosso país para sairmos da situação em que neste momento se encontra. Muito bem, Dr. Rui. Fica assim, muito resumidamente, as regras de ouro é, em primeiro lugar, a vacinação. Em segundo lugar, se todas as regras emanadas pela Direção-Geral da Saúde forem cumpridas, tudo correrá da melhor forma. Doutor, resta-me agradecer-lhe pela estreia deste comentário. Muito obrigada. Muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana. O Dr. Rui Brito Fonseca está de volta de novo sexta-feira e eu estou de volta segunda-feira. Portanto, resta-me desejar-lhe agora uma boa noite e um excelente fim de semana. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Novo Canal. Sempre Novon, sempre seu.